Olá, meu nome é Thaís. Eu vim aqui apresentar minha pesquisa intitulada Análise da repelência de Tenebrio molitor Coleoptera tenebrionide, utilizando plantas da família Verbenaceae. A minha orientadora é a professora mestre Vanessa Suzuki e a co-orientadora é a professora doutora Juliana Aparecida Pobre. Bom, o objetivo da minha pesquisa é avaliar o potencial repelente das plantas da família Verbenaceae, Alepia alba e Lantana trifolia, do município de Ituiutaba em insetos da espécie Tenebrio molitor. A justificativa do meu trabalho é encontrar maneiras de repelência menos nocivas e naturais a insetos que atacam armazenamentos de grãos e causam prejuízos econômicos. As plantas utilizadas foi a Alepia alba, que é essa da folha roxinha, chamada popularmente de erva cidreira ou erva cidreira selvagem, facilmente encontrada, e a lantana trifolha, que tem esse frutinho também roxo e a folhinha roxa. Para a realização dos testes, a gente coletou as folhas das plantas, esperou secar de 5 a 7 dias a temperatura ambiente, depois fez a redução dessas a pó, utilizando esse vasilhame de cerâmica para maceração. O inseto utilizado foi o Tenebrio molitor na sua fase adulta. Aqui na foto a gente pode ver os três estágios de vida dele, larva, pupa e adulto. A gente utilizou os adultos pela melhor locomoção. A arena para testes utilizada é esse modelo abaixo, onde no recipiente central os adultos eram soltos, em 2 recipientes eram colocado o controle, que era somente substrato, e em outros 2 recipientes eram colocados os tratamentos, que é o substrato mais o pó da planta, em diferentes concentrações. Antes de cada teste, os insetos eram deixados 24 horas em jejum. Em 2 compartimentos, como eu disse, era colocado substrato, 1 grama, foi utilizado trigo triturado, e nos outros 2 compartimentos restantes era utilizado substrato, trigo triturado, mais a quantidade de pó da folha da planta, em 0,1 grama, 0,5 gramas e 1 grama. O tempo do experimento era 24 horas, e após isso era feita a contagem dos indivíduos em cada compartimento. Para o cálculo da repelência, a gente utilizou a fórmula de índice de repelência pela metodologia adaptada de Lin e Procópio, que diz que o índice de repelência é igual a 2G sobre G mais P, onde G é a porcentagem de insetos na planta teste, ou seja, no tratamento, e P é a porcentagem de insetos na testemunha, no controle, onde só tinha substratos. E o IR ele varia entre 0 e 2, onde o IR igual a 1 indica que a repelência entre o tratamento e a testemunha é igual, então a planta é considerada neutra. IR maior que 1 indica a atratividade do tratamento em relação à testemunha, ou seja, a planta é atraente. E o IR menor que 1 corresponde à maior repelência do tratamento em relação à testemunha, ou seja, a planta é repelente. Para os resultados, a gente teve que a Alepia alba, nas concentrações de 0,1 grama, teve um IR de 0,52 com desvio padrão de 0,23. E na quantidade de 1 grama, o IR dela foi de 0,21 com um desvio padrão de mais ou menos 0,35, estando em uma faixa entre o índice de neutralidade 1 mais ou menos o desvio padrão, que indica um grau de repelência dessa planta. Para a lantana trifolha, na concentração de 0,1 grama, o índice de repelência deu 0,52, mais ou menos 0,46, que é o desvio padrão, apresentando para o grau de repelência um resultado satisfatório, ou seja, nessa quantidade a planta mostra repelência. Aqui abaixo a gente tem o gráfico da Alepia alba, onde mostra que quanto maior a quantidade de pó da planta utilizado, menor é o índice de repelência, ou seja, quanto maior a quantidade de planta utilizada, maior será o número de insetos repelidos. E já para a lantana trifolha, quanto maior é a quantidade de planta utilizada, maior será o índice de repelência, mostrando que quanto maior a quantidade de planta utilizada, mais a planta vai se tornando atraente e perdendo seu efeito de repelência. Aqui são as referências mencionadas, e é isso. Obrigada.